20 780 370. Meu CEP muitas vezes falou muito mais alto do que o meu nome. E para quem vem de onde eu vim, isso significa muita coisa. Significa que o Estado pode ausentar você de direitos, pode te tornar invisível ou pode te proporcionar tudo o que há de melhor. Vivendo essa realidade, junto com um grupo de grandes amigos, criamos uma campanha chamada Jaca contra o Corona, no Jacarezinho, lugar onde eu nasci. Eu sou um ex-atleta de basquete que, a partir do esporte, pôde sonhar. E eu tinha um sonho quando eu era atleta que não era exatamente de ser jogador de basquete, mas que estava muito mais próximo de proporcionar novas perspectivas possíveis para quem vivia ali na minha região. Um cenário que a gente via de muitas ausências, um cenário com pouco acesso à cultura, com pouco acesso a lazer. E, diante desse cenário, criei um projeto chamado Jacaré Basquete na época, que foi interrompido, infelizmente, pela pandemia de Covid-19. E aí, gente, diante desse cenário, o que era um sonho passou a ser ações para a sobrevivência. Então, naquele momento, nós nos juntamos para criar uma rede que proporcionaria para a comunidade a gestão da crise da Covid-19. Ali nós arrecadamos cestas e doamos para pessoas que estavam em vulnerabilidade. Ali nós mapeamos as áreas mais vulneráveis da comunidade. E, diante disso tudo, a gente conseguiu enxergar, infelizmente, uma coisa que o Estado não estava vendo. Ou não estava ligando, né? Infelizmente, a gente estava diante de um blackout de dados. E quando a gente pensa em dados, é necessário pensar quantas pessoas moram em determinado lugar, como serão as políticas públicas projetadas para aquele lugar, e como é que o Estado estava pensando isso para a gente. Ainda mais naquele cenário ali de Covid-19. A gente sabia, já naquele momento, que o Jacarezinho tinha o maior índice de tuberculose do Estado. Então, não sabíamos muito bem o que era Covid, mas muito nos espantava saber que o Estado não estava pensando na gente. Pensando nisso tudo, a partir de uma rede, a partir da coletividade, a gente passou a coletar dados no território. A gente começou a lutar contra esse apagão estatístico. E, diante desse apagão estatístico, a gente viu que isso não era um problema só do Jacarezinho. Isso era um problema de várias favelas. E aí eu pergunto, qual é o poder que a gente tem sobre esses dados? Qual é a agência que a gente tem sobre os dados que estão pautando o nosso dia a dia? Até porque hoje a gente vive numa sociedade em que tudo é datificado. Cada clique, cada compra, cada movimento. Quando você vai na farmácia e eles pedem seu CPF, tudo é monitorado. Então, sabiam que a gente precisava de muito mais do que estava sendo oferecido. Mas por que não? Por que não ofereciam? Bom, usamos a nossa coletividade, usamos a nossa inteligência periférica para construir e para desafiar essa lógica. Passamos a olhar dados como uma ferramenta de poder, como uma ferramenta de enfrentamento àquela realidade que a gente estava vivendo. A partir disso, construímos uma metodologia chamada Geração Cidadã de Dados. A geração cidadã de dados é uma forma que a gente tem de fazer com que comunidades possam se apropriar desses dados e pensar políticas públicas que realmente façam sentido para elas. Porque, na verdade mesmo, o valor do dado está nas pessoas. Dado, sem a história das pessoas, é só número. As pessoas chegam para a gente e falam, gente, vocês trabalham com dados, vocês devem estar cheios da grana, dados é o novo petróleo, isso e aquilo. A gente, bom, definitivamente essa não é a analogia que a gente quer para pensar dados.
Primeiro que petróleo concentra poder. Petróleo está destruindo o meio ambiente. O que a gente quer é pensar no valor social desses dados. É fazer com que as pessoas se apropriem para lutar pelos seus direitos. E vivendo essa dinâmica, a gente entendeu que a geração cidadã de dados era um modelo importantíssimo e que poderia fortalecer a agenda das comunidades em que a gente estava trabalhando para combater o racismo ambiental. Ali, a gente viu que não tínhamos acesso a saneamento básico, quando chovia, o nosso rio enchia. E eu passei por 2 situações com a minha família em que isso foi muito marcante. Uma delas foi uma enchente no Jacarezinho em 2023, onde a gente não foi diretamente atingido, mas a gente viu famílias terem suas memórias levadas, terem os seus móveis levados. A gente viveu em Acari, em 2024, e aí diretamente envolvidos. Estávamos voltando do aniversário da minha tia-avó. E o rio Acari transbordou. Nós estávamos no carro, meus pais, eu e meus irmãos. E, bom, era madrugada, a gente teve que sair do carro, ficar ilhado numa estação de ônibus, porque estava tudo enchendo. O nosso carro foi levado, o carro deu PT, e a gente olhou para os nossos iguais, que estavam ali juntos com a gente, dentro daquela estação, e a gente percebeu que quem mais sofre com a crise climática é quem menos contribui para ela. Que é necessário a gente fortalecer a voz, produzir conhecimento a partir dessas pessoas, para que a gente consiga pensar em como fortalecer e desafiar essa estrutura do racismo estrutural, do racismo ambiental. Porque a crise climática, ela definitivamente não é abstrata. Comecei falando sobre o meu CEP, saibam que a crise climática tem CEP, ela tem endereço. E ela afeta muito mais determinado grupo de pessoas. Pessoas negras, pessoas faveladas, quilombolas, indígenas. E com essa metodologia da geração cidadã de dados, nós temos construído algumas ações que pensam em impactar diretamente essa realidade. Hoje nós temos um projeto chamado Retrato das Enchentes. O Retrato das Enchentes visa construir um ecossistema de monitoramento cidadão sobre pessoas que são impactadas pela crise climática, diretamente conectada com enchentes, com enxurradas, com deslizamentos. Então, a gente está produzindo dado com o território, a partir do território, pensando que dado não é mercadoria, dado é soberania, dado é ferramenta de transformação, é ferramenta para construir dignidade e é ferramenta para pensar os nossos futuros. Porque a gente está cansado de ver pesquisas sobre a favela. O que a gente quer são pesquisas feitas pela favela, construídas com a gente, que tirem a gente desse lugar de objeto, porque nós somos sujeitos de direito, nós podemos ser protagonistas da nossa própria história. Então, foi construindo essa metodologia que eu cheguei a espaços como a ONU, como as COPs, para mostrar que, a partir de dados locais, a gente vai conseguir incidir em metas que adaptem às cidades e que, definitivamente, a gente consiga traçar direitos para as pessoas. Porque o futuro que nós queremos, ele não vai vir lá de fora. As soluções não vão ser pensadas de quem não conhece essa realidade. O futuro que a gente quer, ele não será importado. Ele será construído por nós, aqui, agora. E esse é o meu sonho. O meu sonho é que a gente consiga traçar retratos da realidade das favelas desse país, a partir das próprias comunidades. Trazer as pessoas para pesquisar sobre o calor, sobre as enchentes, sobre cultura, sobre lazer. Mas que essas pessoas possam se tornar protagonistas dessas ações, porque só assim a gente vai conseguir gerar autodeterminação. Só assim a gente vai conseguir chegar na mudança que a gente quer ver no mundo.
E, bom, para encerrar, quero dizer que não adianta de nada a crise climática ser global se a gente não construir ela a partir do local. Nós estamos construindo isso a partir do local. Então, isso já está nascendo. Muito obrigado.